Olá pessoas, meu nome é Alvix, estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês e dessa vez venho trazer aqui uma análise, um review ou um vídeo de impressões, podem chamar como quiserem aí, mas a ideia é basicamente, conforme eu for lendo o mangá, estou relendo na verdade, né, eu ir trazendo aqui para vocês vídeos abordando cada um dos arcos e para esse primeiro vídeo, né, eu vou trazer aqui os dois arcos iniciais e eles são completos logo no primeiro volume, então só para deixar claro, eu já li o mangá anteriormente, há bastante tempo atrás, eu não lembro tudo de cabeça, mas alguns acontecimentos importantes é claro que eu ainda tenho aqui, né? Mas é praticamente uma experiência nova, tá? Muita coisa eu realmente não lembro. Ah, e também é importante falar que todos os vídeos terão spoilers liberados, mas somente até onde o volume abordado cobre, beleza? Então fiquem bem tranquilos e se quiserem leiam juntamente comigo para poder ir acompanhando essa obra juntos, beleza? Bora lá então. Arco 1, Introdução, capítulo 1 ao 3. É muito legal ver como que logo no primeiro capítulo o autor já consegue apresentar bastante coisa de forma bem orgânica ali daquele mundo e já dá um climinha do que a gente vai esperar da história, né? Então o mangá começa apresentando ali o Kaneki e o Hyde de forma bem descontraída e logo a gente vai vendo ali um pouco da personalidade deles. O Hyde que é super extrovertido, né? Bem animado, enquanto o Kaneki já é bem mais quietinho, introvertido, gosta de fazer coisas mais tranquilas como ficar lendo. E esse é um fato muito bem colocado na história e é aproveitado diversas vezes, inclusive essa questão ali do Kaneki lê bastante e é colocado várias partes ali de livros ao decorrer da história fazendo uma relação com o que tá rolando. Então, por exemplo, é feito um paralelo ali do livro A Metamorfose, né, de Kafka, quando o Kaneki começa a notar as diferenças no seu corpo e começa a ver que ele realmente tá mudando, tá passando realmente por uma alteração ali, se tornando algo diferente. Tem também ainda nesse início uma citação que ocorre ali do livro O Pôr do Sol, do Osamu Dazai, e também quando o Kaneki consegue marcar ali um encontro com a Arise, né, que é justamente relacionado ao livro O Ovo da Ovelha Negra, que é o mesmo livro que os dois estavam lendo ali, meio que por coincidência, né, entre aspas, já que eu acho que foi bem de propósito da Arise estar lendo esse livro, mas esse livro, no caso, ele não existe de verdade, pelo que eu pesquisei, ele foi realmente algo só ali pro mangá mesmo, mas também é feito algumas analogias ali com ele durante a história, e é bem interessante esse tipo de coisa que foi colocado ali pelo autor. Mas enfim, voltando ali pro início da história, é um início bem tranquilo, né, mostrando ali o cotidiano deles, mas dá pra ver muito bem como que o tom da história muda na hora que o Kaneki é atacado pela Arise. O próprio traço do mangá mesmo fica bem diferente, ele muda bastante, fica realmente demonstrando uma cena bem brutal. Você pode ver pela face dos personagens, né, a reação deles, que é muito bem feita. E também um detalhe interessante é que as próprias páginas do mangá elas mudam pra preto durante essa sequência e aos poucos vai retornando ao branco, só quando o Kaneki já tá acordando ali após a cirurgia e já iniciando ali a metamorfose que iria passar com ele, né, acordando ali com o olho, um dos olhos já preto, transformado. E ainda nesse arco de introdução é bem legal a gente ver como que o Kaneki aos poucos ele vai compreendendo que o problema que ele tá não é nada simples e isso vai deixando um pouco claro de por que ele não foi apenas pedir uma ajuda ali para um médico, né, que é uma coisa que eu fiquei pensando, mas como ele vai vendo as notícias falando sobre Gol, sobre o acidente que aconteceu com ele e que os sintomas que ele tá sentindo é justamente devido ao transplante de órgãos, né, que ele teve com a Arise, ele percebe que vai ter que dar um jeito de lidar com isso sozinho e o autor vai conseguindo passar muito bem todo o desespero dele, ele tentando resistir, comendo todo tipo de comida, mas tudo sendo em vão. E claro, isso vai sendo mostrado até chegar no ápice, uma das cenas ali que é muito marcante que acontece nesse volume, né, nesse primeiro arco, que é quando ele tenta usar a faca contra si próprio, né, e é uma cena bem brutal, mostrada ali em uma página dupla para deixar ainda mais impacto visual, né, nesse momento, e uma atitude muito extrema que ele decide tomar, já que ele não tá conseguindo nenhuma outra forma, e você vê também que ele não tinha desistido da sua vida, né, ele chega a ligar ali pro amigo, fala pra ele ir lá e ele pensa em tentar arrancar aqueles órgãos dele e talvez ficar ali à sorte, né, de tentar conseguir um novo transplante, mas ele prefere correr todo esse risco de morrer do que viver daquela forma e a gente percebe o quanto que se tornar essa criatura tá impactando ele, né. E pra fechar esse arco introdutório temos ali o diálogo com a Touka quando o Kaneki ele pede por ajuda lá na cafeteria, né, e temos um choque inicial que ela nega ele, principalmente pela forma como ele fala ali dos gols, né, e ela diz: se você sente que tudo se tornou um pesadelo, quer dizer que estou vivendo esse pesadelo desde que nasci. É realmente uma coisa bem impactante e que já vai deixando bem claro que o mangá ele não vai tentar abordar apenas ali um monstro contra os humanos, né, mas sim uma relação mais complexa do que isso, a gente acompanhando realmente o que eles vivem, o que essas criaturas são na verdade, que tem muito mais semelhanças com os humanos do que diferenças, né. E esse arco é basicamente excelente para apresentar ali a estrutura desse mundo, né, e já deixar a gente bastante curioso pro que vai rolar e ver que não é uma obra apenas totalmente boba ali de lutinhas e coisas do tipo. Arco 2, Nishiki, capítulo 4 até o 9.
Bem, indo então para o segundo arco, que ainda se passa, né, nesse primeiro volume mesmo. O mangá, ele não bastando já ter acabado de revelar pra gente que a Touka ali e a Arise, e também o gerente do café, né, que já fica subentendido, né, que todos eles eram Gouls. Logo em seguida disso, o Kaneki já tromba ali por acidente com outro cara que também era um Goul, né. Dessa vez não tem tanto impacto quando a gente descobre isso, né, quando o Kaneki corre ali e topa com ele se transformando, mas acredito que a surpresa nessa parte, na verdade, vem quando o Nishio é visto na faculdade, né, quando o Kaneki topa com ele lá, e é mais uma pessoa ali do círculo deles que é um Goul e que ninguém nem suspeitava sobre isso. Uma coisa que eu particularmente não lembro de ter percebido na primeira vez que eu li, ou às vezes eu simplesmente não lembro mesmo, é o destaque que é dado pro fato do Hyde ser muito perceptivo e inteligente, né, pra poder notar a mudança nas pessoas e ver por trás das ações delas, e isso é mostrado ali em algumas partes no início desse volume, principalmente na vez ali que o Nishio chama, né, o Hyde pra poder ir na casa dele, e o Hyde já tenta dar uma desculpa ali pra poder o Kaneki ir embora, porque ele já tava sentindo que tava meio estranho a situação. Outro ponto também é depois que já rola todo o embate ali com o Nishio e eles são levados lá pra cafeteria, né, o Kaneki tá conversando com o gerente, ele se abre um pouco, fala como que tá sentindo, que ele agora deixou de ser humano, e mostra ali o Hyde abrindo os olhos, né, logo depois disso. Então dá pra supor que o Hyde claramente já tava começando a entender ali um pouquinho do que rolou, porque o amigo dele tava tão estranho assim. Até onde eu me lembro, né, isso é bem importante mais pra frente da história e parece que já tá sendo construído logo aqui no inicinho, né. Mas voltando um pouquinho, queria dar um destaque aqui pra cena do Kaneki, onde ele começa a perder a sanidade ali e ser controlado pelos instintos do Goul durante a luta com o Nishiki pra proteger o Hyde, né. Essas cenas ficaram sensacionais, principalmente porque foram intercaladas ali com um flashback que é passado no fundo, né, e apenas a silhueta do Kaneki ali na frente. Ficou muito bem feito e ainda foi combinado ainda com mais umas citações de livros, né, falando ali do Demian, que é do Hermann Hesse, e que foi usado ali ao decorrer das páginas para poder mostrar que o lado Goul do Kaneki tava ganhando força até o momento que ele realmente desperta sua Kagune, né, no momento de desespero ali. Pra mim, toda essa sequência final mostra claramente como que o autor, né, o Suishida, desde esse início da obra já mandava muito bem na produção dela, de verdade, tanto na quadrinização quanto no traço já era excelente. Claro que ele ainda vai melhorar muito ao decorrer da obra, né, muitas vezes eu já vi gente comparando o início lá com os capítulos finais, ou então com Tokugou Re, né, que é a sequência desse mangá, porque realmente fica incrível a arte depois. Mas a única coisa que eu consigo reclamar desse início são algumas cenas de movimentação, que eu até já lembrava isso de cabeça já, que em algumas partes fica meio confuso, né, o que tá sendo mostrado ali nas cenas de ação, e isso acaba incomodando um pouquinho, mas tirando isso já é sensacional. Enfim, o volume fecha muito bem com esse segundo arco, com a finalização ali desse embate com a ajuda da Touka, né, que chega ali pra ajudar e impede, né, do Kaneki cometer alguma catástrofe ali depois, e eles são meio que acolhidos ali na cafeteria e deixa aquela sensação muito boa de que realmente tem muita coisa nesse mundo ali pra gente conhecer ainda e dar aquele gostinho de quero mais, sem dúvida alguma, e eu tô bem animado pra continuar relendo o mangá. Mas e vocês? O que vocês acharam desse primeiro volume? Vocês já achavam a história muito boa logo nesse início ou vocês gostaram mais pra frente, né? Comenta aí embaixo o que vocês acharam e claro, também digam o que mais vocês querem ver aqui no canal, se vocês querem ver mais vídeos como esse cobrindo o resto do mangá de Tokugou. E a minha intenção, é claro, é reler tudo pra depois poder fazer a segunda parte daquele vídeo mais antigo meu, que é a comparação, né, de Tokugou do mangá com o anime da primeira temporada completa, que eu já fiz há bastante tempo. Agora eu quero reler tudo pra poder fazer uma continuação ali, pegando o restante da história, principalmente as partes que foram muito alteradas pelo anime na segunda temporada, né? Mas enfim, muito obrigado por terem assistido até o fim. Um agradecimento especial a todos os membros que apoiam financeiramente aqui o canal a continuar, valeu de verdade. Se você quiser se tornar um membro também, considere clicar no botãozinho Seja Membro aí embaixo, dá uma olhada aí, tem vários valores bem baratinhos e ganha alguns acessos especiais, ganha alguns bônus, além de ser citado aqui no finalzinho do vídeo, beleza? Mas é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!